50 segundos. É exatamente esse tempo que leva para Fernando Sousa perder a sua vida. Fernando Sousa era um jovem, estudioso, amoroso, de família simples, nascido na Argentina, que decide fazer uma última viagem com seus amigos após se formar. Infelizmente, uma viagem que era para ser um marco de uma vida adolescente para uma vida adulta. É exatamente nessa viagem que ele acaba perdendo a sua vida depois de uma briga boba em uma boate. Essa é a história que a gente vai ouvir hoje. É uma dica de série. E neste vídeo, além de aprender mais sobre esse caso, saber mais sobre esse caso real que aconteceu na Argentina, nós vamos aprender 10 palavras e expressões em espanhol relacionado a esse caso. Mas antes de mais nada, seja muito bem-vindo ao Espanhol Sem Estresse, eu sou a Fulvia Rodrigues. E esse é o canal que você aprende com a vida real, aprende o espanhol com a vida real. Esse é um caso muito triste. Esse é um caso muito triste que aconteceu na Argentina com o Fernando. Um caso que chocou e movimentou todo um país, porque a Argentina saiu para pedir justiça para o Fernando. E eu tô com as minhas anotações aqui para eu não esquecer de nada. E assim, eu vou te contar esse caso todo em português, te ensinando as palavras, as 10 palavras em espanhol, palavras e expressões, para que depois você consiga assistir a série em espanhol, porque ela tá lá na Netflix, antes que eu me esqueça. Ela está na Netflix, em espanhol originalmente. Claro, pode colocar a legenda para você não perder nada, mas eu vou te contar, fazer um resumo aqui para você em português, para você já assistir, já sabendo do que se trata, e vai ficar mais fácil de você aprender o espanhol, tá bom? Bom, a série se chama 50 Segundos, o caso Fernando Baez Sousa. Eu procurei na internet, ele tem muitos resumos ou reviews aqui que eu tô fazendo, todos em espanhol, então resolvi trazer em português para vocês terem uma noção do que se trata a série e conseguir aprender mais. Fernando, ele era de uma família muito simples. Como é que eu falo simples? Simple ou sencilla. Fernando era de uma família muito sencilla ou simple. E ele nasceu na Argentina, mas os pais dele são paraguaios. Os pais se casam, vão para a Argentina e lá nasce o Fernando. Você vai perceber, nessa questão do espanhol, a diferença de sotaque, que na minha opinião é muito mais fácil de entender o sotaque paraguaio do que o sotaque argentino. Mas não desista da série por estar um pouquinho mais complicado de entender, porque você vai aprender muito nessa série. Assim, claro, são várias pessoas falando, você vai ver a diferença de sotaques, até mesmo para você se identificar no sentido de qual sotaque eu vou usar, né? A gente já falou aqui de sotaques, né, nos nossos vídeos, mas sotaques, só para resumir, sotaques em espanhol é parecido com os sotaques das regiões aqui do Brasil, por exemplo. Em Belo Horizonte eu vou ter um sotaque, Rio de Janeiro eu vou ter outro, e assim se segue. No espanhol também a gente tem vários sotaques. Na Argentina tem um, Paraguai outro, Bolívia outro. Na minha opinião, nesse vídeo você vai ver quando a mãe dele fala, é mais fácil de entender do que quando as outras pessoas falam, tá bom? Mas voltando, ele é uma pessoa simples, de uma família simples, e nasceu na Argentina, os pais eram paraguaios, ele era muito estudioso, tanto que ele ganha uma bolsa de estudos, para ele concluir seus estudos, ele ganha uma bolsa de estudos para estudar numa escola melhor, inclusive é uma escola de pessoas com poder aquisitivo maior. E aí ele ganha essa bolsa e vai para a escola e faz alguns amigos. A princípio, quando eu soube da história do Fernando, eu achei que o crime tinha acontecido na escola, justamente por ele ser diferente ali, mas não. Ele até fez muitos amigos. Amigos. A palavra amigo é igual em português, mas eu quero te ensinar uma gíria, que são panas. Estes são mis panas, esses são os meus amigos, meus chegados, né? A gente fala em português. Ele fez muitos amigos e já concluindo os estudos dele, ele e esse grupo de amigos, se eu não me engano são 5 amigos, é um grupinho bom.
eles decidem fazer um viaje. Vamos fazer um viaje para marcar o final de nossa vida adulta, né? Perdão, para marcar o início da vida adulta, né? Para marcar o início da vida adulta. E ela até fala com a mãe: mãe, deixa eu fazer essa viagem, porque a gente já decidiu o que a gente vai ser. Se não me engano, ele queria ser advogado. Um já tá namorando, um já sabe para que universidade vai. Então a gente quer fazer essa viagem, embora a gente vai continuar se falando depois da escola, a gente quer marcar esse final de ciclo, né? Quer saindo da escola e ir para a faculdade. O que eu acho super válido, mas eu, na minha opinião, não ia permitir meu filho fazer essa viagem. Não por saber o que vai acontecer depois, porque essa coitada dessa mãe não sabia o que ia acontecer, porque se ela soubesse, com certeza ela não deixaria. Mas assim, eu acho muito perigoso viagens só adolescentes. Por mais que ele fosse um menino muito responsável, muito estudioso, adolescente ele não tem muita visão do perigo. E é exatamente isso que vai acontecer com o Fernando, né? Infelizmente, Fernando. Então a gente já viu a nossa terceira palavra, que é um viaje. Em português a gente fala uma viagem, em espanhol a gente fala um viaje. Vamos fazer um viaje, é masculino. Tá? Enfim, eles vão para essa vila conhecida ali na Argentina. A mãe dele permite que ele faça essa viagem, inclusive um ponto que me doeu de ver, assim. Eu acho que isso também vai acontecer com você. A mãe dele amava tirar foto dele, foto, vídeo. Ele era filho único. Então, assim, a atenção dos pais está completamente concentrada naquele filho, né? E ela amava tirar foto dele. E aí, na hora que ele tá indo pra essa viagem, não vou chorar. Ela fala assim, ele pergunta: mãe, você não vai tirar foto? A senhora sempre tá se tirando foto. Ela fala assim: não, eu não quero tirar pra não te incomodar. Aí ele fala: mãe, pode tirar a foto. E essa é a última foto que ela tem dele. Sim, gente, muito triste, muito triste. É um caso que vale a pena você assistir, até mesmo para você se conscientizar de aproveitar cada momento com os seus, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Ok, eles fazem essa viagem, vão para esse lugar, para essa vila. E aparentemente lá é um lugar de festa mesmo, de fiestas. Aparentemente é um lugar de fiesta. Inclusive eles vão para uma playa com Y, né, escrito com Y, playa, em algum sotaque, né, alguns sotaques. E assim, é um lugar que eu também não concordo, assim, opinião minha, porque os jovens estão ali bebendo demais, são adolescentes, ainda não são maior de idade. Eu acho que o Fernando já era maior de idade, mas assim, tem muito adolescente ali. E a bebida é completamente liberada. Não concordo com isso, tá? Adolescente e bebida não combina. E ali eles estão... Gente, eu não tô colocando a culpa do que aconteceu no Fernando. Não é culpa dele. Mas você vê durante a série alguns componentes, até pensando nos jovens mesmo, que acabaram fazendo o que fizeram, né, com o Fernando. Eles se dizem arrependidos de ter bebido muito, de ter tomado aquelas decisões. Porque o jovem, o adolescente, ele ainda não tem, assim, a dimensão dos atos dele, das consequências. A entrega ou bebida é isso, essa imprudência. Então, não dá bom. Tá? Não tô colocando a culpa no Fernando jamais. Não era para ter acontecido isso com ele, mas é uns cuidados que na minha opinião, os pais que veem essa série hoje devem começar a pensar, né? Tô me incluindo nisso. Jovem não tem cabeça para bebida, né? Bom, depois de sair daquela praia, o Fernando e os amigos dele, eles decidem ir para uma balada. Você ouve muito essa palavra. Mas não é balada que eles falam, é boliche. Boliche, igual de boliche, mas boliche em espanhol é uma balada, um lugar onde os jovens vão para dançar, beber e tudo. Eles decidem ir para essa balada. Vamos a um boliche? Ou eles vão a um boliche? Seria essa balada. Bom, eles chegam na balada, tá tudo tranquilo. De repente, a balada começa a lotar.
ficar abarrotada, lotada, llena, abarrotada, lotada, llena. El lugar está lleno, o lugar está cheio. Fala também as palavras que você vai aprender, né? El sitio, o lugar, el sitio está lleno, lotado. Inclusive, um dos seguranças também serve de testemunha depois, fala que foi assim, de um momento ao outro, que essa balada encheu. Este boliche se llenou. Bom, eles estão ali, essa balada cheia, e eles acabam se dividindo, né? O Fernando estava com um copo de bebida na mão e sem querer, ele derruba a bebida num rapaz. Lembra que eu falei que estava cheio? Sem querer, ele derrubou um copo de bebida no rapaz. Não foi um copo, ficou naquele empurra-empurra, caiu no rapaz. Nisso já virou uma briga. Vou te dar uma palavra extra. Uma pelea. Empieza una pelea. Então você não vai aprender 10 palavras, você está aprendendo 11. Que eu acho que essa palavra também é muito forte nesta equação, porque foi exatamente um copo de bebida que começa uma briga que vira o que virou. Sabe, uma coisa muito simples, uma coisa muito sem importância. Porque se você tiver discernimento, você, poxa, tá cheia a balada. Então esse cara não jogou essa vida em à toa. Foi sem querer, né? E aí começa uma briga ali e o Fernando é expulso da balada. Mesmo que tenha sido sem querer, o Fernando é expulso da balada. O segurança não viu que ele derrubou tal e tira ali a confusão, né? Um dos amigos do Fernando vê que ele foi expulso da balada e informa os outros e todos eles saem. Lembra que eles estavam espalhados ali? Eles saem junto com o Fernando dessa balada e tudo, e o Fernando começa a explicar o que aconteceu. Falou, não foi culpa minha, esbarraram em mim, eu joguei bebida no rapaz sem querer, mas a segurança viu o início de uma briga ali e resolveu me tirar. Aí um dos amigos falou assim, vamos tomar um sorvete então? A gente já tá aqui, vamos ali tomar um sorvete, é próximo ali do boliche, da balada. Deixa eu ver se não tô esquecendo de nada. Aí ele começa a explicar tal, já tava do lado de fora. Enquanto isso, um dos rapazes que ficaram lá dentro, que jogou a bebida, volta um pouquinho. Lembra que os amigos estão espalhados? Um do grupo ali dos brigões bate nos amigos do Fernando, dentro da balada. E ele, tipo, o que tá acontecendo? Ele fala, olha, meu problema não é com você, meu problema é com o seu amigo. Ou seja, ele já tava a fim da confusão. O Fernando já tava lá fora, esse amigo vê um dos amigos, a gente reconheceu um dos amigos, bate no amigo do Fernando, saem todos pra fora, decidem tomar um sorvete. Tipo, a turma do deixa disso, vão tomar um sorvete. Bom, eram mais ou menos 10 amigos que estavam junto com os brigões lá. Mais ou menos 10. Essa informação me marcou muito, porque era muita gente, né? E aí eles estão ali tomando o sorvete deles, saem esses 10 amigos e vê o Fernando no meio do grupo ali dele. O que eles sabiamente decidem? Separar o Fernando do grupo e começa a bater no Fernando, né? O Fernando tava ali, já era assim, isso me deixa muito triste também nesse caso, porque é uma morte que não tinha necessidade nenhuma. Não que eu estou dizendo assim que alguma morte tenha necessidade de acontecer, não é isso. Mas assim, você tá vendo que a confusão já tinha passado? Não precisava de acontecer aquilo. O Fernando tava tranquilo, explicando para os amigos dele o que tinha acontecido e tudo. E eles separam o Fernando covardemente dos amigos dele, justamente para ele não receber ajuda. Mais uma palavra. Ajuda. Outro ponto também muito forte nesse caso é que, como é que eu sei que leva 50 segundos para o Fernando perder a sua vida?
porque tudo isso é filmado. Tem pessoas do lado de fora da balada filmando quando o Fernando começa a apanhar e ninguém ajuda, né? Isso é muito triste, dá vontade de você entrar lá e ajudar o Fernando, separar a briga, sabe? Inclusive um segurança da balada vê a briga, mas nesse caso o segurança eu ainda dou assim um desconto entre muitas aspas, porque ele tem que trabalhar, né? Mas assim, em caso de confusão, gente, separa, não deixa acontecer. Tem muitos outros casos também que a pessoa perde a vida porque ninguém separou a briga, ninguém parou com aquilo, né? É muito triste. Então, quando Cuando puedas, ayude. Quando não puedas, busque uma ajuda. Quando você puder, ajude. Quando você não puder, busque uma ajuda. Tô vendo que a pessoa ali tá armada, liga pra polícia. Tô vendo que não tá armada, mas é muito maior do que eu. Chama alguém, liga pra polícia. Não permita que o outro tire a vida, que essa pessoa tire a vida de outra pessoa. Entendeu? É um caso assim que me chocou muito. Bom, depois de filmarem, né, toda aquela cena ali, é muito forte. Alguém chama a polícia chega e o Fernando, infelizmente, já está sem vida, né? Eu acho que eles até chegam a levar ele para o hospital, mas, assim, já não tem mais o que fazer. Ai, gente, muito triste, só penso na mãe. No pai também, mas a mãe é porque você pariu aquela criança, né? Não sei se vocês conhecem o caso da Glória Pérez e da Daniela Pérez. Daniela Pérez, infelizmente, perde a vida dela. E ela fala uma coisa muito forte. Quando você vê um filho morto, dá vontade de você recolher e pôr no ventre de novo. Você gerou aquela vida. Aqueles dedinhos, aquela... Sabe? É muito triste, gente. Enfim. A polícia chega e aqueles jovens fogem. Huir, fugir. Aqueles jóvenes huyen, fogem, né? E parece que eles têm uma casa ali, não tão perto, mas assim, relativamente perto. E eles fogem para essa casa, né? Bom, não demora muito, a polícia encontra esse jovem, exatamente porque pude filmar tanto dentro do boliche, da balada, quanto fora. Então tem as características físicas. Um dos amigos do Fernando vê exatamente de frente, assim, o jovem, porque passa por ele. Tem até umas características bem marcantes, tem um cabelo comprido, amarradinho aqui em cima, ele é magro. Então, assim, não é uma pessoa comum, corte reto, corte normal, não. Ele tem um cabelo comprido, então fica fácil de descrever isso para a polícia chega até esses jovens e eles são presos numa casa deles lá, e as roupas todas cheias de sangue, os sapatos também com sangue. Eles tentam esconder algumas provas, mas não dá certo, né? Esses jovens são encontrados. Bom, como foi uma coisa muito filmada, tem muita prova, o espancamento, a paliza, a paliza foi filmada. Ocorreu uma paliza e foi muito filmada, muito gravada. Não tem como eles negarem. Só que uma busca por justiça começa a acontecer porque esses jovens, eles são interrogados muito mal e porcamente. Não sei porquê, não sei porque se eles tinham dinheiro, não sei porquê se era ali da região, se eram conhecidos, já aprendemos as nossas palavras, nossas 10 palavras. Vou deixar aqui aberto pra gente fazer uma revisão depois, né? Das palavras que a gente aprendeu. Mas não sei por que eles não são interrogados direito. Uma coisa que eu gostei muito nesse documentário é que mostra a mãe, os pais, familiares dos jovens que bateram. Geralmente a gente escuta
os pais do jovem que faleceu, mas aqui mostrou os dois lados. O que eu quero dizer com isso? Não estou justificando o que os rapazes fizeram, mas ver a família, porque muitas vezes, gente, as pessoas que fazem isso, que brigam, tem pais que falam para não fazer. É muito triste isso também. Já parou para pensar? Que um dos pais fala uma coisa que me chocou muito, que me marcou muito, na verdade. Que ele fala assim: meu filho chegou simples em casa, chegou normal, tomou um banho. Eu perguntei: tá tudo bem? Ele falou: tá tudo bem, e foi dormir. E ele falou que isso mexeu muito com ele porque ele tinha acabado de matar uma pessoa e conseguiu tomar banho e dormir como se nada tivesse acontecido. Então, assim, a gente às vezes julga muito os pais: o pai não deu educação, a mãe não falou. Às vezes o pai fala, gente, mas não adianta, né? Então é isso. Isso me marcou muito. A gente vê os dois lados, as famílias falando das suas tristezas. Ocorre o julgamento. Eu já vou deixar aqui claro no vídeo para vocês que eles são condenados à prisão perpétua. Os jovens que participaram ativamente em La Paliza são condenados à prisão perpétua, e eu acho que 2, se eu não me engano, são condenados a 29 anos de prisão, 19 anos de prisão, porque eles auxiliaram aqueles jovens, né? Esse caso é muito marcante, muito triste, muito chocante, porque é uma morte que poderia ter sido evitada em vários momentos. Por exemplo, não viaja só com amigo jovem, não dá certo. Tenha um adulto sempre junto. Não beba jovem, não dá certo, não combina. Foi pra uma balada, começou a confusão? Amigo, desculpa, foi sem querer, vou pra minha casa. Eu sei que eles já tinham saído dali, já tava ali tomando sorvete, mas sai do foco. Sai daquele foco, daquele ponto ali, vai embora, pega seus amigos, volta pra casa. Outro dia, se estiver, tem mais. Porque, infelizmente, a gente não sabe como funciona a cabeça do outro. Você tem segurança no que você tá pensando, mas o que o outro tá pensando, você não sabe, né? Infelizmente é isso. Bom, tiveram um julgamento, a mãe teve a justiça, mas não tem o filho de volta. Isso que é muito triste, né? Deste caso. Bom, esse foi o caso do Fernando Baez Souza. A série tá lá na Netflix, 50 segundos, o caso do Fernando Baez Souza. E tá originalmente em espanhol, dá uma chance para a série em espanhol, que você vai aprender muito, além das palavras que a gente aprendeu aqui. Mas vamos relembrar as 11 palavras que nós aprendemos. Eu falei que era 10, mas eu dei uma palavra bônus. Primeiro foi a palavra simple, simples. A segunda foi amigos, mis panas. Terceira, viaje. Não vou contar porque acho que vai passar aqui das 10, vai passar das 10 e eu posso me embolar. Um viaje. A outra palavra foi fiesta. Outra, playa ou playa. Balada, boliche. Cheio, lotado, lleno, abarrotado. Você pode dizer tanto para uma coisa cheia, por exemplo, o saco está cheio, ou a sala está cheia, a festa está cheia, em todos esses sentidos, tá? Tivemos também a palavra ayuda, ayudar, ok? E para finalizar, a palavra que é mais forte neste caso é espancamento, pela paliza. E também tivemos a palavra pelea, que é a palavra briga. Pelea. Bom, esse foi o caso do Fernando. Espero que você dê uma chance para a série em espanhol, assista em espanhol, depois me conta aqui nos comentários o que você conseguiu pescar dessa série. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar, ligar sininho. Faça tudo isso, por favor, porque isso ajuda o nosso canal a crescer todos os dias. Ficamos por aqui. Besitos e hasta luego.